Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vim falar de um assunto que eu acho que pode ser um pouquinho polêmico. Eu quero falar sobre os valores da construção civil. Quanto é que tá custando hoje, em fevereiro de 2022, construir uma casa? Lembrando, gente, que esses valores são um levantamento que eu fiz aqui da minha região, do estado de São Paulo. Eu utilizei como referência valores reais de fornecedores e os valores da tabela CUB, que é o custo unitário básico do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo, tá? Então, pode ser que aí no seu estado os seus valores sejam completamente diferentes. E para saber qual é o CUB, o custo unitário básico da sua região, tem a tabela CUB de todos os estados. Então é só você digitar lá no Google, tabela CUB Minas Gerais, por exemplo, que você consegue pegar essa tabela com esses valores, tá? Lembrando que a tabela CUB não inclui, por exemplo, fundação de terreno, não inclui piscina, não inclui muros de fechamento, calçada. Então, os valores da tabela CUB são valores referenciais, valores iniciais, tá? Lembrando, então, vamos lá, vou falar um pouquinho mais sobre o pseudoprojeto. Eu decidi falar desse assunto primeiro porque toda vez que eu posto um projeto, bastante gente me manda mensagem ou deixa nos comentários: Ju, quanto é que custa construir uma casa dessa? Tá? Eu pensei um pouco se eu deveria ou não fazer esse vídeo, porque, como eu falei, é um vídeo que pode causar polêmica, pode ser muito diferente de estado para estado, de cidade para cidade, até de região para região e de fornecedor para fornecedor. A gente sabe que tem fornecedor que cobra um valor completamente diferente do outro, então esse valor pode variar bastante, mas acho que dá pra gente ter aí uma ideia, tá? Uma ideia para quem tá pensando em construir, não tem a menor ideia de quanto que custa fazer uma casa hoje em dia. Eu peguei pra gente fazer esse levantamento um sobrado de 250 metros quadrados com uma piscininha pequena, lembrando também que os valores que eu vou falar não incluem terreno, tá? É somente material e mão de obra, então o terreno tá fora desse valor. Uma outra informação que eu acho que é relevante também é a gente pensar a relação entre mão de obra e material. Nesse levantamento que eu fiz, ficou entre 60% material, mais ou menos, e 40% para mão de obra. Lembrando que isso também pode variar muito de lugar para lugar, tá? Eu vou falar aqui de valores realmente. Mas eu não quero que depois vocês deixem no comentário: ai, nada a ver, aqui é muito menos, ou aqui é muito mais, é mentira, entendeu? Mas eu quero muito que vocês usem os comentários para deixar a experiência que vocês tiveram. Então, assim, aqui no meu estado eu gastei tanto por metro quadrado, gastei muito mais do que isso, ou muito menos do que isso, para alguma pessoa que mora aí no seu estado também possa, de repente, usar os seus valores como uma referência. Lembrando que é sempre referência, né, gente? Bom, mas antes de eu começar a falar dos valores, eu tenho uma colinha aqui. Mas antes de eu começar a falar dos valores, eu quero te pedir que, se você ainda não for inscrito nesse canal, que se inscreva. Vocês estão vendo que eu faço bastante estudo, trago informação para vocês. Então, se inscreve no meu canal, que assim você me ajuda. Deixa seu comentário também. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui o meu arroba, corre lá me seguir, porque todo dia tem projeto novo por lá. Mas vamos lá então, vamos começar aí a falar desses valores. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai construir são os projetos. Quais são esses projetos? Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidrossanitário e elétrico. Sem os projetos, gente, a gente não vai a lugar nenhum. Então, a gente vai gastar em torno de 20 mil reais com esses projetos, mais taxas ali de aprovação na prefeitura, tá? Começa a calcular aí, pega a calculadora, papel e caneta, vai anotando, mas se você não quiser anotar também, deixa que eu vou te falar tudo quanto é que vai ficar isso daqui lá no final. Depois a gente vai falar de fundação, tá? Fundação, a gente vai gastar em torno de 35 mil reais para fazer esse projeto aqui de 250 metros quadrados, tá? Que é um sobrado.
superestrutura ou supraestrutura, dependendo aí da região, a gente dá uma nomenclatura diferente, que inclui vigas, pilares e lajes, tá? A gente vai gastar aí em torno de R$64 mil, é um valor bem considerável. Depois a gente tem os fechamentos, né, das paredes. Aqui eu considerei tijolo baiano, a gente vai gastar em torno de R$34 mil, tá? Depois a gente tem as esquadrias. Nesse caso eu utilizei esquadrias metálicas, que é um tipo de esquadria que eu utilizo bastante nos meus projetos. Lembrando que aqui a gente utilizou grandes vãos, né? Então a gente tem na sala um pé direito alto, ali a gente vai fazer uma grande pele de vidro, a gente tem grandes portas de vidro também, dividindo ali a área interna da área externa. A gente vai gastar em torno de R$75 mil, tá? Cobertura, lembrando também que é um projeto em estilo contemporâneo, onde a gente tem as coberturas embutidas. Esse tipo de cobertura é uma cobertura mais em conta, a gente vai ficar em torno aí de R$36 mil. Um ponto muito importante que a gente não pode deixar de fazer na obra são as impermeabilizações, fica aí em torno de R$7 mil. Depois a gente tem os revestimentos internos, que inclui chapisco, embolso, reboco, e gesso e cerâmica. A gente vai gastar aí em torno de R$36 mil, tá? Depois, forro. Aqui eu considerei forro de gesso, a gente vai gastar aí em torno de R$9 mil. Depois a gente tem os revestimentos externos, né? Que são também reboco, chapisco, embolso, em torno de R$23 mil, tá? Depois a gente tem a pintura, lembrando que eu utilizei na parte interna, considerei, né? Na parte interna, pinturas lisas e na parte externa, alguma coisa com uma textura. A gente vai ter aí R$27 mil, mas isso vai depender bastante do tipo de acabamento que você fizer. Depois a gente vai falar dos pisos. Aqui a gente considerou contrapiso, depois eu considerei porcelanato na área de baixo da casa, na área social, e na parte dos quartos eu considerei o piso vinílico. A gente vai gastar aí em torno de R$43 mil. Depois, falando um pouquinho sobre as bancadas de cozinha, bancada de banheiro, soleira e peitoril. Lembrando que aqui eu pensei no material mais em conta que a gente tem no mercado para fazer esse tipo de bancada, que são os granitos. A gente vai gastar aí em torno de R$8 mil, tá? Depois a gente tem iluminação, considerando também acabamentos, né? Não pensando em pendentes caros nem nada disso, então iluminação mais central, a gente vai gastar aí em torno de R$8 mil. Depois, instalações elétricas, a gente vai gastar em torno de R$24 mil. Instalações hidráulicas, em torno de R$22 mil. Depois a gente tem as louças e metais, que são as bacias, as cubas, as torneiras, acabamento de registros, a gente vai gastar aí em torno de R$24 mil. Depois a gente tem instalações de esgotos e águas pluviais, em torno de R$20 mil. E aí a gente chegou no final, a gente tem ali uma limpeza pós-obra, alguns pequenos retoques e reparozinhos, a gente tem aí mais R$2.300. Somando tudo isso, a gente vai ter de material R$504 mil. Só de material, tá, gente? Aí a gente tem que pensar também o seguinte, que alguns materiais incluem já a instalação. Então, por exemplo, quando a gente contrata o gesseiro, ele já passa pra gente o valor do gesso e o valor da mão de obra dele, tá tudo junto, né? Quando a gente compra a esquadria, geralmente a empresa de esquadria também já manda um instalador junto, né? Então, lembrando que esse valor aqui de mão de obra que eu vou falar agora é considerando apenas a mão de obra do pedreiro, tá? Então, lembra que eu falei lá no início que a gente tem uma relação de 60% de material e 40% de mão de obra de pedreiro, tá, gente? Então, a gente chegou aí num valor de material de R$504 mil, a gente ainda tem que considerar 40% a mais, que é da mão de obra, a gente chega no valor de R$706 mil para fazer esse projeto
desse sobrado de 250 metros quadrados. A gente vai pegar esse valor de R$706 mil e vai dividir por 250 metros quadrados, a gente vai chegar num valor total por metro quadrado de R$2.823. Isso é muito? Isso é pouco? Vai depender muito, como eu falei, da sua região, da sua cidade, do seu fornecedor, pode variar muito, né, gente? Mas mesmo assim, eu quero que você me diga aqui nos comentários se você fez uma obra há pouco tempo, se você está fazendo uma obra. Conta aqui pra gente quanto é que ficou, quanto é que tá ficando, quanto é que você tá gastando. Abre aí, vamos conversar, vamos ajudar quem tá pensando em construir. De repente você é lá do interior de Minas Gerais, que eu já te citei aqui. E aí você coloca lá quanto é que tá custando aí a sua obra, e alguém de Minas Gerais também consegue ter uma relação, né, de quanto que isso pode custar. E aí a gente ajuda mais gente. Lembrando, gente, eu falei lá, mas vou falar de novo, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve, porque eu fiz um estudo grande para trazer essas informações aqui para você. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, vou deixar o arroba aqui, tem projeto meu fresquinho lá saindo todo dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada para você que chegou até aqui, até a próxima!